A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Significa uma grande vitória para a classe trabalhadora brasileira, para os campesinos, para a sociedade brasileira, porque a tradição da luta de classes de Brasil é uma tradição sempre de muita repressão de las clases dominantes sobre os trabalhadores que se organizam. Em toda a história de Brasil não se conhece outra organização de luta que haya sobrevivido más do que 10 años. Sobre la base de la represión, las clases dominantes aplastaron, o de la cooptación. Entonces, sobrevivir 25 años en ese clima de represión, de persecución, de lucha, ya es por sí solo una gran conquista, no para nosotros, sino como una conquista de la clase trabajadora como un todo. A roda da história começou a andar de novo no dia 7 de setembro de 1979. É a história de uma luta antiga, da luta pela terra no Brasil. Desde 1964, ninguém tinha coragem de desafiar o poder dos quartéis. Por baixo de tudo, a vida pulsava e pulsava forte. E a história veio novamente à tona. Eu tenho 74 anos e nunca tive terra, né? Só estamos esperando terra, porque tenho 4 filhos e esses 4 filhos precisam de terra. Do ano 1978 que temos rolando na estrada, passando dificuldade. Eu tenho 4 filhos, tenho 35 anos de idade. Nunca tinha passado um sofrimento igual nós passamos desses anos para cá. Desde su nacimiento a finales de los años 70, el MST ha satisfecho las demandas de tierra de más de 300.000 familias brasileñas. E celebrar os 25 anos aqui neste local é quase que um encontro com a história do movimento, porque esse local, essa região faz parte das primeiras ocupações, faz parte dos primeiros grandes acampamentos, das grandes lutas que o MST travou lá no início da sua fundação, que se espalhou pelo Brasil todo e hoje nós estamos organizados em 24 estados da federação. Então tem essa simbologia muito forte da gente trazer a nossa militância, parte dela, porque são muitos, e essa é uma conquista também dos 25 anos, de estar aqui nesse local comemorando os 25 anos. Então é como que um encontro com a nossa história, fazer esse encontro aqui nessa região. Actualmente más de 400 familias están asentadas en las tierras de la antigua hacienda Anoni. Hay 3 escuelas de primaria y una escuela técnica en agroecología, 2 cooperativas de prestación de servicios, una cooperativa de crédito y otra de producción agropecuaria con 9.000 cabezas de ganado. La renta media de las familias asentadas es superior a 5 salarios mínimos. Então é uma grande conquista, primeiro política, de manutenção histórica de uma organização camponesa como a primeira do Brasil que consegue sobreviver à repressão e ao latifúndio. Segundo, pelas conquistas importantes, que são da luta imediata, que são os interesses dos camponeses, que a maioria dos nossos assentados melhoraram muito de vida. Encontraram no assentamento, na conquista da terra, soluções que fora disso não alcançariam. E em terceiro lugar, a dignidade humana, porque o ser humano que nós encontramos no início da luta se transformou agora num ser digno, num ser que tem autoestima, tem vontade de viver e participa do processo político de transformação do país.
o movimento que surgiu e teve a sua origem nessa grande ocupação de terra, que foi aqui a Fazenda Anoni, mais do que nunca seria importantíssimo, após 25 anos, retornar aqui. Por dois motivos, o nosso entendimento. Primeiro, pelo reconhecimento a essa importância histórica que foi a ocupação da Anoni, na luta pela reforma agrária, mas também para o surgimento do nosso movimento. E um segundo aspecto é porque nós, após 25 anos, podemos realizarmos o nosso encontro em um espaço que foi construído fruto da luta que nós construímos, para demonstrar para a nossa militância, mas para a sociedade e para o mundo, de que a reforma agrária dá certo. Porque após 25 anos aqui estamos, acolhidos em um assentamento, se alimentando com produtos dessa terra, sendo abrigados nas estruturas dessa terra. Porque havia também, no passado, muita desconfiança, muitas avaliações negativas, que os sem terra já não eram mais classe social, que não tinham interesse em fazer uma luta mais ofensiva. E nós teimamos e acertamos, no sentido de que é possível o ser humano melhorar a sua condición de vida, mas también mejorar la conciencia. Crear conciencia. Ese es uno de los objetivos del movimiento desde su fundación. Algunos identifican en esa conciencia una forma de religiosidad pagana. El MST, en cambio, la ve como una expresión de la fuerza moral del movimiento. Por eso se cultiva el lado espiritual en todas las actividades colectivas. Según ellos, esa conciencia colectiva ha hecho posibles victorias económicas y sociales, como la superación en algunos asentamientos del rendimiento por hectárea obtenido en haciendas capitalistas, en cultivos que exigen hoy día tecnologías complejas. Yo creo que el capitalismo nos está ayudando a concientizar a los campesinos. En la etapa del capitalismo industrial, las sociedades eran muy locales, los problemas eran muy corporatizados. El enemigo del campesino en el capitalismo industrial era un comerciante de la esquina, una bodega, que lo explotaba en el precio. Y él miraba a su enemigo, a aquel de la esquina. Ahora, con el capitalismo internacionalizado, bajo el capital financiero, ¿quién acapara la producción, pone los precios? Bunge, Monsanto, Nestlé, Parmalat, Danone, Cargill, Dreyfus. 10, 20 empresas en el mundo todo explotan los campesinos. Y ese mecanismo de explotación está generando en el campesino una conciencia de clase mayor. Porque él empieza a se dar cuenta que los problemas que él enfrenta en Guernica, en Honduras, en Sudáfrica, en Mozambique, en Brasil, México, Tokio, son los mismos. Porque los enemigos y la forma de explotación son los mismos. Ahora, es evidente que ese campesino no va a comprender eso de la noche para el día. Se levanta un día más temprano y dice, entendí. El hondureño es mi hermano. Claro que no ocurre eso así, un pase de mágica. Y ahí viene el rol de la vía campesina. Los movimientos de la vía campesina tienen ese rol fundamental de hacer la mediación entre la realidad y la interpretación.